não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu tenho certeza que aquela milicada toda que estava no poder não tinha condição de compreender o que estava acontecendo. Porque eu sei que a primeira vez que um milico deu sinal de ter percebido que existia algo chamado Antônio Gramsci foi 8 anos depois de eu publicar o meu livro A Nova Era da Revolução Cultural. O livro saiu em 93. Né? Daí, em 81, o general Zé Fábrica escreveu um artiguinho dizendo, olha, isso aí está acontecendo. Né? Eu também sei, porque eu estava lá, eu fazia conferências para os caras, eu sei tudo sobre o Gramsci, fui eu que informei a eles, eles não sabiam absolutamente nada, na década de 90, agora você imagina a década de 60. Né? Então, se você pega, qual era o grande intelectual das Forças Armadas? Era o general Golbery. O Golbery não fala uma linha sobre Antônio Gramsci. Naquela altura, o Gramsci já estava de vento em popa no Brasil. Então, também precisa ver isso. Se existe um preconceito antimilitar da parte de intelectuais de direita no Brasil, conservadores, porque são todos liberais, na escola austríaca, são todos economicistas, etc., existe um preconceito anticivil da parte dos militares. Os militares sempre se acharam muito superiores aos civis, não confiavam em ninguém e, naturalmente, tudo o que não estava nos informes do seu serviço secreto não existia. Então também se fecharam dentro de uma redoma para... Então, tudo política de avestruz. Eu não quero saber o que o outro está fazendo, né? Mas eu tenho alguma opinião a respeito. Então, tudo isso aí mostra um estado de teratologia intelectual como nunca se viu no mundo. Isso não é de agora, isso vem da década de 60. No Brasil, o Brasil na época ainda tinha literatura, tinha bons intelectuais, etc., só que eles estavam todos bem velhinhos. Né? E você via alguma força, alguma criatividade na literatura, por exemplo, que dura até pelo menos os anos 80, mas o chamado debate nacional, ele vai enfraquecendo, empobrecendo, até o ponto onde você vê opiniões assim que... Eu quase caio de costas quando eu leio isso, né? Eu estava lendo o tal do Leandro Narlock, né? Que diz assim, não, o pessoal está falando mal desses haitianos, senegaleses, etc. Eles dizem que eles são a escória, mas ainda algumas gerações atrás a escória era os alemães, japoneses e italianos. Dá impressão, porque são imigrantes, então é o preconceito anti-imigrante. O cara está raciocinando a partir de uma similitude entre palavras. Mas, imigrante, escória. Imigrante, escória. Se é imigrante, você chama de escória. Bom, acontece que os japoneses, italianos e alemães nunca foram chamados como escória. Ao contrário, eles foram chamados, sobretudo, seja no começo do século, seja depois pelo governo Getúlio Vargas, porque eles iam aumentar o nível, elevar o nível técnico da nossa população, meu Deus do céu. E eles traziam toda a tecnologia. Eu vi isso com meus 2 olhos. Quando eu participei do recenseamento escolar no sul do estado de São Paulo, a gente só via por toda parte miséria. Eu contei para vocês, o casal é um sujeito branco, a mulher preta, tinham lá os filhos, e o filho não tinha nem nome. Quer dizer, nem perdido no mato, né? Era o quê? Tatu bola, minhoca? Não, é um cidadão brasileiro, pô. 8 anos de idade não tinha nome ainda.
Quer dizer, era esta miséria, uma miséria humana indescritível. Não era miséria, não era fome. Fome eles não passavam, eles pescavam, até comiam bem, estavam bem saudáveis e tal. Mas era a miséria da total falta de recurso para agir no mundo. Né? E depois de vários dias no mato, vendo aqueles caiçara tudo ferrado, né? Tudo de pé no chão, cheio de bicho de pé, né? Sem entender nada, perdido no mato mesmo, perdido no espaço. De repente encontramos um castelo de madeira, onde o imigrante japonês abrigava uma família de 40 membros, e onde nos ofereceu um jantar pantagruélico ali. Também tem um outro episódio, que foi contado pelo coronel Gustavo Borges. A aeronáutica achava que os pilotos tinham que tomar muito suco de laranja por causa da visão, né? Para melhorar a visão. Então eles tinham lá um terreno, e eles dividiram o terreno em 8 pedaços e venderam para os plantadores. 7 dos plantadores brasileiros logo desistiram. Mas o 8º plantador, que era um japonês, a produção dele supria a dos outros 7, e ainda sobrava para ele vender. Quer dizer, ele entregava para a aeronáutica, o que a aeronáutica tinha combinado com ele, ainda sobrava, ainda ele fazia um comércio paralelo. Só que você ia no terreno dele, estava 24 horas o trator funcionando. Quando não era ele, era a mulher, quando era a mulher, era o filho. Então, você vê, a capacidade de ação técnica, profissional desses imigrantes, italianos, alemães e japoneses, é um negócio prodigioso. E isso veio para ajudar o Brasil. Eles não vieram para traficar tóxico. Eles não vieram para entrar em programa assistencial do governo. Eles vieram para trabalhar e para ensinar os brasileiros a trabalhar. Quanta gente, né, não foi civilizado por alemão, né? Eu, assim, o meu primeiro emprego foi com o alemão, o senhor Karl-Heinz Lochmann, que me ensinou um bocado de coisa, né? Segundo emprego foi com uma família de judeus russos. Também me ensinaram um bocado de coisa. Então, esta gente, russo, judeu, alemão, japonês, veio para civilizar o Brasil. Né? Não veio para ficar se arrastando na rua cheio de cocaína na cabeça, tá certo, para cometer crime e entrar nos projetos assistenciais do governo. Então, o paralelo que o sujeito faz é inteiramente verbal. Enquanto paralelo verbal parece que está certo. Se o sujeito é imigrante, você chama de escória. Então hoje são os haitianos, os senegaleses, ontem era o japonês, o italiano. Digo, mas como é possível o nego escrever sobre uma coisa da qual ele ignora tudo? Tudo. É o Narloch, é imigrante também. Né? De onde é Narloch? Né? Esse é alemão, Então, olha, você veja aqui, nas obras do Oswald de Andrade tem uma cena, acho que é do Marco Zero, né, que está lá numa escola do interior, né, então tá aqueles caipira, aqueles capial, aqueles filhos dos capial, né, tudo magrinho, passando mal, e um dia um deles desmaia, né, e daí desmaia de fome, né? E daí tem um coleguinha japonês, fala assim, japonês trajeranche. Eu digo, olha, é isso aí, o Brasil era isso aí, você está entendendo? Quer dizer, o japonês, o alemão, o judeu, então, era elite. E eles foram, a imigração foi aberta a eles para isto, né? Para que eles fizessem o bem à terra onde estavam vivendo. E fizeram um bem extraordinário. Você vê, o que é o nosso agronegócio hoje, que é o que sustenta o país? São filhos ou netos de imigrantes alemão e italiano que estavam no sul. E daí tinha essa zona no centro do país, que foi inicialmente do MST. O MST não conseguiu fazer nada, estragou tudo, daí decidiu vender. E os caras então, do sul compraram, foram para lá e criaram uma economia próspera. Ainda é o Brasil se beneficiando dos imigrantes. Agora, esse pessoal que vem do Haiti e do Senegal, eles sabem o quê? Alguns talvez saibam 2 ou 3 suras do Corão, tá certo? E sabe fumar maconha, vender crack, talvez isso eles sabem. Então, o paralelo é absolutamente falso. Mas, eu digo, das pessoas que leem a coluna do Narloch, quantas sabem disso?
Quando você vê um idiota como Narlock precisa do Olavo de Carvalho para contestá-lo, é porque a coisa está muito ruim, pô. Quando deveria ter caído lá 3.000 cartas dando cala a boca, burro. É? Quem sabe um pouco de história do país no século XX sabe que essa analogia é totalmente falsa, é demagógica. E sabe que o Narlock não sabe também, quer dizer, ele acredita mesmo nisso. Porque é um mecanismo histérico. Quando o sujeito consegue combinar palavras e fazer uma frase, o fato dele ter conseguido fazer a frase o convence de que a frase é verdadeira. Isso é um dos mecanismos mais típicos da histeria. Eu acredito naquilo que eu consigo dizer. Se eu conseguir dizer, quer dizer, conseguir dizer já é um esforço monumental. A hora que conseguiu dizer, só pode ser verdade. Quer dizer, é o efeito, vamos dizer, do persuasivo da mera estrutura gramatical. Quer dizer, com o pensamento das pessoas, assim, ele é fluido, e pré-verbal, na hora que consegue ter expressão verbal, é uma vitória tremenda, né? E é quase como uma revelação divina, né? Então, é neste estágio que nós estamos. Eu asseguro para vocês que pelo menos 80% das opiniões que eu leio em jornal são feitas assim. O sujeito combina umas palavras e ele acha, ficou legal, deve ser verdade. Né? Um característico exemplo é o tal do seu Mauro Iazzi. Eu publiquei um artigo sobre o Mauro Iazzi, dizendo que ele chama de metáfora, aquela poesia do Bertolt Brecht, do operário que diz para o burguês, não, já que você é um homem bom, nós vamos fuzilar você com uma boa bala, fazer um buraco com uma boa pá e enterrar você na boa terra. Né? E ele diz, não, mas isso foi apenas uma metáfora. Ele diz, mas isso não é uma metáfora. Metáfora é quando uma coisa significa outra totalmente diferente. No caso, o proletário e o burguês que estão ali conversando, eles não representam coisas diferentes, eles representam a sua própria classe. O proletário representa o proletariado e o burguês representa a burguesia. E isto não é uma metáfora, isso é uma metonímia, porque é a parte que representa o todo. Você desfazendo a confusão de metáfora e metonímia, fica claríssimo que o sentido da afirmação do Mauro Iazzi é um apelo ao genocídio, não ao homicídio. Ele está se mencionando um homicídio que, ampliando do proletário para o proletariado e do burguês para a burguesia, o homicídio vira o quê? Genocídio. Então ele está pregando o extermínio total da burguesia. Não é possível ter outro sentido. Mas ele mesmo, né, ele se confunde meio espontaneamente, meio de propósito, dizendo que é uma metáfora. Ou seja, ele dar o nome de metáfora dá a impressão de que o pessoal exagerou ao interpretar aquilo como apelo ao genocídio. Na verdade é uma coisa muito mais inocente, é outra coisa. Mas qual coisa? A coisa é que o proletariado tem que matar a burguesia, então isso é genocídio, não há outra. Não é possível haver outro sentido. Só que em seguida vem a UFRJ oficialmente dando apoio ao Mauro Iazzi. Portanto, não é só ele que não sabe a diferença de metáfora e metonímia, é a UFRJ inteira. Só que a diferença de metáfora e metonímia não é uma questão de pura nomenclatura gramatical. Porque eles podem ligar isso, mas não tem importância, chamou de metáfora, de metonímia, de elipse, de hipérbole, pode chamar do que quiser. Você tem que entender o sentido que ele disse. Né? Então, pode dar a impressão que é isso, mas o fato é que, desfeita a confusão entre metáfora e metonímia, o sentido do que ele diz se revela ser este e não outro. É impossível que seja outro. Né? E porém mais adiante, o Mauro Iazzi publica um artigo onde ele se defende, né? Dizendo, não, eles me interpretaram muito mal, foi apenas uma metáfora. E você veja, a burguesia vive numa falsa consciência, porque o burguês, ele reúne a sua família na ceia de Natal, reza para Nosso Senhor Jesus Cristo e depois vai matar criancinhas negras nas favelas. Eu digo, hã? Se você disser que ele acusou a burguesia inteira de ser homicida, assassino de criança, ele vai dizer, não, foi uma metáfora. Mas isso não é uma metáfora, isso é uma elipse.
ele está vendo assim, por um lado você tem o burguês lá jantando com a sua família, que ele associa, sei lá porquê, ao cristianismo, quando na verdade eu não creio que a classe empresarial brasileira seja notadamente cristã. Né? Isso, de fato não é. Né? Mas ele associa isso com depois alguma cena de violência nas favelas. Né? Também eu não sei que esteja aí nem a mesma polícia, nem mesmo a PM sair matando criancinhas nas escolas, nas favelas, né? Mas vamos supor que matasse uma criancinha, né? Eu não acredito que um garoto de 16, 17 anos que trafica drogas possa ser chamado de criancinha, mas também aí já é uma hipérbole, né? Mas qual é a elipse? Qual é a ligação entre o burguês que está jantando com a sua família na noite de Natal e o assassinato de pode ser uma apenas, criancinha negra na favela? Qual é a ligação? A ligação é através da ideologia burguesa. Então ele está supondo que aquele burguês ele transmite a sua ideologia à polícia. Né? Seria o caso de você perguntar, mas quando você viu algum capitalista reunir policiais para ele fazer uma pregação? Nunca acontece, nunca. Mas, supondo que existe essa ligação, está aqui o burguês, a ideologia, em seguida, supõe que a ideologia burguesa manda matar criancinhas nas escolas, segundo a suposição. Então, a polícia é o braço armado da burguesia que está lá para defender o privilégio de classe. Mas como a polícia pode fazer isto se a maior parte dos crimes são praticados por pobres contra pobres? Qualquer estatística lhe mostrará isto. Se você perguntar assim, quantos capitalistas foram mortos por bandidos nos últimos 10 anos? É um número ínfimo. Agora, se você perguntar quantos pés rapados na favela foram mortos por outros pés rapados? É 99%. Então, a ligação entre o burguês na sua ceia de Natal e a morte da criancinha negra na favela se dá através de uma série de suposições pseudo-sociológicas que, através da ideologia burguesa, transforma a polícia em agente da burguesia e a polícia, portanto, mata criancinhas negras para proteger o burguês. Até hoje não entendi que risco as criancinhas negras podem oferecer para a burguesia. Mas essa figura chama-se elipse. E esse é o tipo da elipse enganosa que é o instrumento. Eu já demonstrei isso no caso da Marilena Chaui, no caso do Frei Beto e em vários outros casos. Né? Leonardo Boff. Este é o procedimento estilístico característico e típico desta intelectualidade ativista de esquerda. Quer dizer, o sujeito salta sobre etapas de raciocínio, dando a impressão de que existe uma ligação direta entre coisas cuja única ligação é uma sequência de suposições absolutamente insustentável. Mas que para eles aquilo tem uma visualidade. Eu acredito que o Mauro Iasi, ele realmente vê o burguês saindo da ceia de Natal para matar a criancinha na escola, na favela. Quer dizer, mas... Gente, o que é isso? Isso já realmente é um retardamento mental. Só que é um retardamento mental conveniente. Né? Porque esse tipo de imbecilidade é um efeito histérico. Isso é importante. Né? Que é da autopersuasão puramente verbal. Ora, o efeito histérico, como demonstrou o Dr. Lobachevsky, ele se espalha pela população e, sobretudo, pelos círculos mais próximos do comando psicopático. Você põe 10 psicopatas no governo, né, e esses psicopatas começam a exercer sobre o cérebro alheio aquela típica ação repleta de uma agressividade mental inconcebível para as pessoas normais, impondo cinicamente mentiras que as pessoas sabem que elas são mentiras, mas acabam repetindo e depois se persuadindo disso, pronto, está aí espalhado o efeito histérico. E você então cria círculos cada vez maiores de fingidores histéricos, né, que dizem uma coisa que elas sabem que é mentira, mas na hora se persuadem da mentira. Pode falar.
Fala mais alto, fala mais Quando alto. eu estava na faculdade de Ciências Sociais, 30 anos atrás, o que dizia era o seguinte: o Karl Marx afirmava que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Então, as classes, entre aspas, dominadas, elas assimilavam a ideologia da classe dominante. Então, no caso, aquele policial era como se fosse... Ele Isso. pensava como... Essa é a suposição. E ela tem uma... Esse é o elo. Uma falácia, mas ela tem... Para quem não está preparado, parece lógica, né? Sim, só que aí surge a pergunta. Se você estabelecendo um elo, aqui está a ideologia da classe dominante, lá está a ideologia da classe dominada, da qual faz parte a polícia, Não, que vai matar o... A polícia assimila, né? Então a pergunta é o seguinte: como essa ideologia se espalha? Em primeiro lugar, como ela se formula? Nas notícias de jornal, nas propagandas de... Não, isso já é a expressão dela. Como que ela se espalha? Então você faz o seguinte: para ter uma ideologia, e para essa ideologia poder atuar sobre a classe, sobre as outras classes, é necessário que a classe interessada se reúna e formule a sua ideologia. Não é isso? Então, esta ideologia deveria estar formulada em livros. Agora, se você vê o seguinte: quantos livros no Brasil foram publicados nos últimos 60 anos formulando uma ideologia capitalista e compara com os que formulam ideologia socialista? A capitalista perde longe. Só começou a publicar livros o Brasil só começou a publicar livros pró-capitalistas depois de fundado o Instituto Liberal pelo Donald Stewart, né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.